A computação clássica é o ponto de partida inevitável para compreendermos a computação quântica. Embora o mundo quântico introduza conceitos contra-intuitivos e revolucionários, ele surge em contraste direto com o modelo de computação tradicional que conhecemos e usamos há décadas. Por isso é essencial entender como os computadores clássicos funcionam, desde seus fundamentos matemáticos até suas aplicações práticas, antes de explorar as possibilidades e limitações da computação quântica. A base da computação clássica é o bit, a menor unidade de informação digital. Cada bit só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Tudo que fazemos em um computador, assistir a vídeos, escrever textos, enviar e-mails, programar, jogar, depende de combinações complexas e coordenadas de bilhões de bits, sendo manipulados rapidamente por circuitos eletrônicos. A forma como esses bits interagem está estruturada em um modelo lógico chamado álgebra booleana, onde operadores como AND, OR e NOT governam o fluxo de informações. Um processador moderno, como o de um laptop ou smartphone, é composto por milhões ou bilhões de transistores, pequenos dispositivos eletrônicos que funcionam como interruptores. Ligam e desligam a corrente elétrica para representar os bits 1 e 0. Esses transistores estão organizados em portas lógicas, que realizam operações básicas de computação e são agrupadas para formar circuitos cada vez mais complexos, como somadores, comparadores e registradores. Os computadores clássicos operam de forma determinística, ou seja, para um dado conjunto de entradas, sempre haverá uma única saída definida. Isso torna o sistema previsível, reprodutível e confiável, características fundamentais para as aplicações práticas da computação. Porém, essa previsibilidade também impõe certos limites, especialmente quando o problema a ser resolvido exige examinar muitas possibilidades simultaneamente. O melhor exemplo disso são problemas de otimização e fatoração de números primos grandes, em que o número de combinações possíveis cresce de forma exponencial. Para resolver problemas complexos, surgiram modelos computacionais abstratos como a máquina de Turing, proposta por Alan Turing nos anos 1930. Ela é um modelo teórico que simula um computador com memória infinita e tempo ilimitado. Ainda hoje, esse conceito é usado como referência para definir o que pode ou não ser computado. Se um problema não pode ser resolvido por uma máquina de Turing, ele é considerado intratável mesmo para computadores clássicos. Com o avanço tecnológico, os computadores se tornaram cada vez mais rápidos e poderosos, seguindo por décadas a chamada Lei de Moore, segundo a qual o número de transistores em um chip dobra a cada 2 anos. No entanto, essa tendência está se aproximando de limites físicos. Os transistores já são tão pequenos que estão chegando à escala atômica, onde os efeitos quânticos não podem mais ser ignorados. Isso abre caminho para uma nova forma de computação, que não apenas reconhece o mundo quântico, mas o utiliza a seu favor. É aí que começa a necessidade de repensar o paradigma computacional. A computação clássica, por mais poderosa que seja, encontra obstáculos significativos ao lidar com certas tarefas, especialmente as que envolvem paralelismo massivo ou simulações de sistemas naturais extremamente complexos, como moléculas, reações químicas, redes neurais avançadas ou criptografia de chave pública. Nesses cenários, mesmo os supercomputadores mais avançados levam horas, dias ou anos para obter resultados, se conseguirem. Outro ponto crítico é a eficiência energética. À medida que os dispositivos se tornam menores e mais numerosos, o consumo de energia e a dissipação de calor tornam-se problemas sérios. Isso limita ainda mais a escalabilidade dos sistemas clássicos. Soluções como computação em nuvem, paralelismo e inteligência artificial são implementações sofisticadas, mas ainda estão presas ao mesmo modelo binário tradicional. Diante desse cenário,
cientistas começaram a explorar se o próprio modelo físico da computação poderia ser modificado. E essa modificação viria não apenas de uma melhora na engenharia, mas da introdução de novos princípios da física como base da computação. Ao invés de bits e transistores, os pesquisadores começaram a imaginar uma arquitetura baseada em partículas subatômicas, cujas propriedades não seguem as regras da física clássica. Em outras palavras, começaram a explorar como seria uma computação feita a partir da mecânica quântica, teoria que descreve o comportamento da matéria e da energia em escalas microscópicas. Daí nasce a ideia de computação quântica, uma nova forma de processar informações baseada nas leis fundamentais do universo, e não apenas na lógica de engenharia dos semicondutores. Antes de seguir para os princípios quânticos propriamente ditos, vale reforçar a diferença conceitual. Enquanto a computação clássica é baseada em estados binários fixos, a computação quântica se apoia em estados probabilísticos e interdependentes, nos quais a informação pode ser codificada, manipulada e lida de formas radicalmente diferentes. Essa transição de pensamento exige uma mudança de paradigma, mas também uma base sólida, e é exatamente isso que a sessão seguinte abordará: os fundamentos físicos. A computação quântica surge da tentativa de aplicar os princípios da mecânica quântica à ciência da computação. Para entender como isso é possível, precisamos primeiro explorar os conceitos fundamentais dessa área da física, que desafia o senso comum e reformula nossa percepção da realidade em escalas microscópicas. O primeiro conceito essencial é o da superposição. Na computação clássica, um bit só pode estar em um estado de cada vez, ou 0 ou 1. Já na computação quântica, a menor unidade de informação é o qubit, ou quantum bit, que pode existir em uma superposição de estados. Isso significa que um qubit pode estar em 0 e 1 ao mesmo tempo, com diferentes probabilidades atribuídas a cada estado. Essa ideia é contraintuitiva, mas tem base experimental e é central para o funcionamento de sistemas quânticos. A superposição permite que um computador quântico avalie simultaneamente diversas possibilidades, o que confere um enorme poder de paralelismo computacional. No entanto, esse poder não pode ser acessado da mesma forma que na computação clássica. A informação em um qubit só pode ser lida ou medida uma vez, momento no qual ele colapsa para um estado específico, 0 ou 1, de acordo com as probabilidades envolvidas. Por isso, os algoritmos quânticos são construídos para explorar a superposição de forma útil, guiando o sistema para que, no momento da medição, o resultado desejado tenha a maior probabilidade possível de aparecer. Outro fenômeno fascinante é o entrelaçamento quântico, ou entanglement. Dois qubits entrelaçados estão ligados de tal forma que o estado de um depende imediatamente do estado do outro, independentemente da distância entre eles. Se você medir o primeiro qubit e obtiver 0, o segundo automaticamente colapsará para um estado compatível, como 1. Essa conexão profunda e instantânea desafia nossa compreensão clássica de causalidade e comunicação, mas já foi verificada inúmeras vezes em experimentos. O entrelaçamento é crucial na computação quântica, porque permite correlação e coordenação extrema entre qubits. Isso significa que um sistema com n qubits entrelaçados pode representar simultaneamente 2 n estados diferentes, algo que explode exponencialmente com o número de qubits. Por exemplo, 20 qubits entrelaçados já são suficientes para representar mais de 1 milhão de combinações simultâneas. Há ainda outro princípio essencial: a interferência quântica. Quando múltiplas possibilidades existem em superposição, seus efeitos podem se reforçar ou se cancelar mutuamente, como ondas de luz ou som. Algoritmos quânticos exploram esse princípio para destruir as probabilidades de caminhos errados e reforçar os caminhos corretos,
aumentando a chance de se obter a resposta certa após a medição. É como se o algoritmo usasse o próprio comportamento da matéria para eliminar opções ruins e convergir para a melhor solução. Mas talvez o aspecto mais importante da mecânica quântica para a computação esteja em sua matemática de base. Enquanto a computação clássica lida com números inteiros e lógica booleana, a quântica opera com vetores em espaços de Hilbert, uma estrutura matemática abstrata que permite representar estados quânticos como combinações lineares complexas. As operações nesses vetores são feitas por matrizes unitárias, que preservam as probabilidades totais e garantem a coerência do sistema. Isso leva a uma linguagem computacional completamente diferente. Em vez de programar com instruções do tipo se isso, então aquilo, a computação quântica envolve o desenho de circuitos de portas quânticas que alteram os vetores de estado por meio de rotações e transformações lineares. As portas mais comuns incluem a Hadamard, H, que cria superposição, a porta Quinot, que introduz entrelaçamento, e as portas de fase, que manipulam as fases relativas entre os estados, essenciais para a interferência. Esses conceitos não são apenas teóricos. Em laboratório, eles são aplicados usando partículas reais, como elétrons, fótons ou íons, manipuladas por equipamentos extremamente precisos, como lasers, campos magnéticos e câmaras de vácuo. Os qubits podem ser armazenados em estados de spin, níveis de energia, polarizações ou modos vibracionais, dependendo da plataforma física adotada. No entanto, trabalhar com esses sistemas traz uma série de dificuldades. Os estados quânticos são extremamente frágeis. Eles se degradam facilmente por causa do ruído ambiental, um fenômeno chamado decoerência. Isso significa que para manter a validade de uma operação quântica, é necessário isolar muito bem os qubits e operar em escalas de tempo curtas. Qualquer interferência externa pode colapsar o sistema antes mesmo da medição final. Além disso, não podemos copiar um qubit arbitrário, uma limitação imposta pelo teorema da não-clonagem quântica. Isso proíbe a duplicação de informação quântica da forma como fazemos na computação clássica, como fazer backup de arquivos, e impõe desafios para a transmissão segura e a correção de erros. Essas diferenças fundamentais fazem da computação quântica um novo paradigma, e não apenas uma versão turbinada da computação clássica. É uma mudança tão profunda quanto foi a transição da lógica mecânica para a eletrônica no século passado. Entender essas bases físicas é o primeiro passo para projetar sistemas computacionais que não apenas respeitem, mas tirem proveito das leis da mecânica quântica. No próximo passo, vamos explorar como esse universo quântico se traduz na prática computacional, como construir qubits reais, projetar operações válidas e organizar tudo em estruturas de processamento, os chamados circuitos quânticos. Se os conceitos de superposição, entrelaçamento e interferência formam a base teórica da computação quântica, o qubit é a unidade prática que transforma esses princípios em operações computacionais reais. Nesta sessão, vamos entender o que é um qubit na prática, como ele é representado, manipulado e conectado, e como tudo isso se organiza em sistemas computacionais chamados circuitos quânticos. O qubit é um objeto físico que representa informação binária, mas de uma forma que obedece às regras da mecânica quântica. Ao contrário do bit clássico, que só assume os valores 0 ou 1, o qubit pode estar em qualquer combinação linear desses dois estados. Essa representação pode ser visualizada graficamente com a esfera de Bloch, uma forma tridimensional, onde cada ponto na superfície representa um possível estado de um qubit. Isso é importante porque mostra que, diferentemente de bits clássicos, qubits podem ser manipulados com muito mais liberdade. Por exemplo, por rotações contínuas no espaço quântico. Para manipular qubits, usamos portas lógicas quânticas.
Assim como os circuitos clássicos usam portas como AND, OR e NOT, os circuitos quânticos usam operações unitárias que transformam o estado dos qubits. Essas portas são combinadas em circuitos quânticos, que são sequências de operações aplicadas a qubits. Diferente da computação clássica, que escreve linhas de código sequenciais, a computação quântica é mais parecida com um diagrama de tempo e espaço, onde cada linha horizontal representa um qubit, e cada símbolo indica uma porta aplicada em um momento específico. A medição de um qubit é o momento crítico. Ela colapsa o estado quântico para 0 ou 1 com uma certa probabilidade, e após a medição, o qubit perde a superposição. Isso implica que não podemos simplesmente observar o estado em tempo real. Qualquer tentativa de olhar interfere no próprio sistema. Os algoritmos devem, portanto, ser construídos para maximizar a probabilidade de obter o resultado certo apenas na medição final. Agora, vamos aos sistemas físicos que implementam qubits. Diferentes tecnologias competem atualmente no desenvolvimento de hardware quântico viável. Qubits, supercondutores, utilizam circuitos elétricos refrigerados a temperaturas próximas do zero absoluto para gerar efeitos quânticos macroscópicos. Empresas como IBM e Google usam essa abordagem. Qubits de íons presos manipulam íons, átomos carregados, mantidos por campos eletromagnéticos. São altamente precisos, mas difíceis de escalar. Qubits de silício, spin, usam o spin de elétrons ou núcleos em chips semelhantes aos semicondutores tradicionais. Qubits fotônicos, usam fótons, partículas de luz, e se destacam pela facilidade de transmissão à distância. Qubits topológicos, em desenvolvimento, buscam usar estados protegidos por simetrias para resistir a erros naturais, sendo uma das promessas mais robustas para o futuro. Cada tipo de qubit possui vantagens e desvantagens em relação à escalabilidade, coerência temporal, taxa de erro e custo de fabricação. É por isso que, até hoje, não há consenso sobre qual tecnologia prevalecerá. O desenvolvimento de hardware é um dos maiores gargalos da computação quântica contemporânea. Além disso, existe o problema da correção de erros quânticos. Por serem frágeis e sensíveis, os qubits estão sujeitos a falhas muito mais frequentes do que bits clássicos. E como não podemos copiar qubits arbitrariamente, por causa do teorema da não clonagem, os métodos clássicos de redundância não funcionam. A solução está em códigos de correção de erros quânticos, que usam qubits auxiliares para proteger a informação de forma indireta. Um exemplo é o código de superfície, atualmente um dos mais promissores. Na prática, isso significa que para operar com um qubit lógico confiável, pode ser necessário usar dezenas ou centenas de qubits físicos.